Abram as suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Estamos em uma jornada no Evangelho de Marcos. Eu espero que esteja sendo tão edificante para vocês como tem sido para a liderança da igreja. Abra sua Bíblia e deixe ela aí aberta. Se você não tem uma Bíblia de papel e gostaria de utilizar, nós temos algumas Bíblias disponíveis lá atrás. Se você quiser nos acompanhar no seu smartphone ou na sua própria Bíblia, nós utilizamos a Nova Almeida atualizada, se você quiser fazer a leitura em conjunto aqui com a igreja. Mas antes de nós lermos, alguém certa vez já disse que nós, modernos, geralmente temos 3 ilusões acerca de nós mesmos. A primeira delas é que nós geralmente pensamos ser bons motoristas. A segunda é que nós pensamos que somos engraçados. E a terceira é que somos bons ouvintes. Com certeza você conhece alguém que pensa que dirige melhor que todo mundo. Que todo mundo faz tudo errado, menos aquela pessoa. Ou talvez você conheça alguém que pensa que é engraçado. Mas a verdade é completamente sem graça. Alguém que faz piadas e comentários que julga engraçado, mas que no final das contas não são nada engraçados. Tipo aquele tio das festas de final de ano, com aquela famosa, infame piadinha, para ver ou para comer. Completamente sem graça, que chega a dar pena. Mas o que dizer de alguém que pensa ser um bom ouvinte? Mas a verdade não é. Não ser engraçado e não ser um bom motorista não tem tanta importância assim, quanto ser um bom ouvinte. Porque ser um bom motorista e ser engraçado ou não definem o nosso destino eterno. Mas se alguém pensa ser um bom ouvinte, mas na verdade é péssimo, está ouvindo ali por 30 segundos, quando de repente já começa a aproveitar as oportunidades para falar de si mesmo, dos seus problemas, das suas dificuldades, de como a sua vida é difícil, essa pessoa, por mais que ela pense que é um bom ouvinte, ela engana a si mesmo apenas. E coloca então toda a sua existência em risco. Por que eu estou falando isso? Sobre essas 3 ilusões que nós modernos temos sobre nós. Porque a passagem que nós leremos agora, nessa manhã, fala sobre ouvir, sobre prestar bastante atenção naquilo que Jesus diz, para que possamos conhecer o mistério do reino de Deus. Essa passagem ela serve como um teste de audição inspirado por Deus, que tem o propósito de nos impedir, de nos iludirmos a respeito de sermos bons ouvintes, especialmente do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos ler nessa manhã, capítulo 4, versículos 21 a 25 do Evangelho de Marcos. Diz assim, a palavra de Deus. Jesus também lhes disse, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumina bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos. E ainda mais lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Nós vimos na semana passada, com a parábola do semeador, que o mistério do reino de Deus pertence somente aos filhos de Deus. E que Jesus ensinava por parábolas, exatamente com o propósito de revelar, ao mesmo tempo que mantinha oculto, o mistério do reino de Deus. E o mistério do reino de Deus é que Jesus é o Filho de Deus, Deus encarnado, o Senhor e Salvador, o Messias. Nós vimos também que os discípulos eles tinham expectativas de ver o reino de Deus chegando com poder e glória e força, e então colocar para correr o Império Romano, o inimigo do povo de Deus. Mas tudo o que eles estavam vendo, até aquele momento, e experimentando, era uma oposição cada vez mais forte.
O povo não compreendia quem era Jesus, ia atrás dele apenas por aquilo que ele podia dar, realizar milagres e exorcismos. E os líderes religiosos, em vez de receberem com festa e alegria, estavam se opondo a ele cada vez mais. Os discípulos eles não conseguiam compreender essas coisas. Por que isso estava sendo assim? Se nós aguardamos o Messias há tanto tempo. Porque, afinal de contas, se Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus, por que as pessoas não estão crendo nele? Por que os líderes religiosos estão se opondo a ele, não preparando o caminho para ele, o reconhecendo? Por que ficar aqui nas regiões desérticas da Galileia, em vez de ir para Jerusalém e tomar o governo e o controle, e passar a reinar? Por que falar por meio de parábolas? Para ajudar os seus discípulos a compreender as coisas que estavam acontecendo. Jesus ele conta as duas parábolas que nós lemos no texto de hoje. A parábola da lamparina e a parábola da medida. E ao contar essas parábolas, Jesus ele está exortando aqueles ouvintes a prestar bastante atenção para compreender o mistério do reino de Deus. E por meio da sua palavra escrita, ele faz o mesmo conosco hoje. O tema da mensagem dessa manhã é muito simples. É que nós precisamos ouvir atentamente e responder apropriadamente para termos uma fé séria, persistente e perceptiva, a fim de compreender as verdades do Evangelho, o mistério do reino de Deus. Precisamos ouvir atentamente e responder de forma adequada, para nós termos uma fé que seja séria, ativa, persistente, perceptiva, a fim de compreendermos as verdades do Evangelho, o mistério do reino de Deus. E isso é importante, meus irmãos, porque ouvir é a marca dos verdadeiros seguidores de Jesus. Ouvir atentamente, prestar bem atenção àquilo que Jesus diz, aquilo que a palavra de Deus diz, é a marca dos verdadeiros seguidores de Jesus. É ouvir o que Jesus diz, ter o seu coração aberto para receber a mensagem, crer e compreender para receber o evangelho da salvação. Eu vou dividir essa mensagem em 2 pontos principais, de acordo com as 2 parábolas. Então, ponto principal, número 1, a parábola da lamparina, versículos 21 a 23. É verdade que todos nós temos muitas perguntas a respeito do reino de Deus. Não eram só os primeiros discípulos, os apóstolos. Nós hoje também temos perguntas sobre o que é o reino de Deus, afinal de contas. Como ele se parece, onde ele está e como se pode entrar nele. Porque as pessoas não creem no reino. E perguntas semelhantes a essas. Então, para explicar o reino de Deus e nos fazer compreender o mistério do reino de Deus, por que as coisas não estavam acontecendo de acordo com a expectativa das pessoas, Jesus ele se valia de parábolas, que ao mesmo tempo que revelam, mantêm oculto, que ao mesmo tempo que explicam, não falam abertamente, porque assim ele deixava, meus irmãos, aqueles que não criam nele e só estavam atrás dele por aquilo que ele poderia oferecer, como, por exemplo, libertação ou uma cura, um milagre, no escuro, por assim dizer, sem compreender, sem entender. Como nós vimos na semana passada, mesmo vendo, eles não compreendiam. Mesmo ouvindo, eles não entendiam. E as parábolas de Jesus, elas servem como uma placa de trânsito. Uma placa de trânsito que sinaliza aquilo que é importante, que aponta para aquilo que está por vir. E essas placas, que são as parábolas, apontam para o próprio Jesus. Aquele que é importante, aquele que é o Senhor do reino de Deus. No versículo 22, Jesus faz 2 perguntas que exigem, em primeiro lugar, um sonoro não como resposta, e outra que demanda um enfático sim como resposta. Jesus pergunta, em primeiro lugar, se alguém acende uma lamparina para a esconder debaixo de um cesto ou de uma cama. É óbvio que a resposta é não.
Ninguém faz isso. É claro que não. Todos sabemos que uma lamparina deve ser colocada no centro de um cômodo para que possa iluminar bem todo o local. E para quem não sabe o que é uma lamparina, no mundo antigo não havia eletricidade elétrica, não havia energia elétrica, perdão. Então as pessoas se utilizavam de pequenas lamparinas a óleo, com um pavio, se acendia, se colocava no meio do cômodo ou em um lugar específico para iluminar bem a casa. Por isso que a pergunta de Jesus deve ser respondida com um sonoro não. Ninguém acende uma lamparina para iluminar e coloca então um cesto em cima dela, porque obviamente não vai ter oxigênio e o pavio irá se apagar e a lamparina irá gerar fumaça. Ninguém coloca embaixo da cama, porque não vai iluminar nada. E de repente pode até colocar fogo na casa inteira. Mas e a segunda pergunta de Jesus? A segunda pergunta de Jesus é uma pergunta também retórica e que deve ser respondida com sim dessa vez. Ele pergunta, a lamparina não deve ser colocada num lugar que ilumine bem? E a resposta deve ser obviamente sim. Deve-se colocar a lamparina num pedestal alto, no centro do cômodo, a fim de iluminar a tudo e a todos. Talvez se você estiver lendo uma versão diferente, vai dizer colocar no velador. O velador era um tipo de pedestal alto, onde se colocava a lamparina para que então se iluminasse toda a casa. Dessa forma, o que Jesus está nos dizendo aqui é que o objetivo da lamparina não é ser colocada debaixo de um cesto ou de uma cama, mas um lugar apropriado para que ilumine bem. Mas a lamparina pode, por um tempo, ficar oculta, sem que a sua luz seja percebida. Alguém pode tirar ela do centro da sala e levar para um outro lugar a fim de procurar alguma coisa, para iluminar um local específico. Alguém pode colocá-la debaixo de um cesto a fim de ocultar a luz, para que outros não percebam que há alguém naquele cômodo. Por alguma razão, a lamparina pode ser oculta. Ela pode ficar escondida, mesmo não sendo o seu alvo, o seu fim, o seu propósito, que é iluminar a todos muito bem. Por que Jesus diz isso a respeito de uma lamparina nesse provérbio? Bom, Jesus está falando a respeito de si próprio. Jesus, afinal de contas, é a luz do mundo, que, vindo ao mundo, ilumina a todos os homens. É isso que o Evangelho de João nos ensina, já no primeiro capítulo, no versículo de número 5. Mas em que sentido o reino de Deus é uma lamparina, que Jesus, para usar aqui a analogia de Jesus? O reino de Deus é uma lamparina, no sentido de que a luz agora entrou no mundo, por meio da lamparina, que é Jesus. Mas nem todos podem ver e compreender, porque de certa forma, a lamparina não está no pedestal iluminando todo o cômodo. Ela foi retirada, ela está oculta, ela está escondida em um outro cômodo, em um outro momento, em um cômodo diferente, sendo usada para um propósito e um fim específico, antes de ser colocada novamente no centro do cômodo, no pedestal, onde ela irá iluminar a tudo e a todos. Jesus está dizendo que eu sou a luz do mundo. Eu sou a lamparina que ilumina tudo e a todos. Mas agora eu estou oculto. Agora eu estou escondido. Por quê? Porque nem todos creem nele por causa da dureza do coração das pessoas. Dessa forma, era como se a lamparina estivesse oculta então, e as pessoas estivessem em trevas, não enxergando, tateando nos cômodos, porque a lamparina estava num lugar diferente. E isso acontecia assim para que não lhes fosse revelado o caminho da salvação, não crescem, se arrependessem e tivessem os seus pecados perdoados. É por isso que Jesus estava falando por meio de parábolas. Isso quer dizer que o reino de Deus agora está oculto, escondido. Nem todos o veem, nem todos creem, nem todos participam. Somente aqueles a quem Deus opera na mente e coração, para que vejam, creem, participem e sejam abençoados. Mas haverá um dia que o reino de Deus se revelará plenamente.
Quando Jesus estava encarnado aqui na terra, realizando a sua obra, o reino de Deus estava nele, sendo inaugurado, mas oculto, como uma lamparina que foi removida do pedestal e colocada em um outro lugar. Mas depois da sua morte e ressurreição, os discípulos que também não compreendiam, mesmo estando no mesmo lugar que a lamparina, que é a luz do mundo, começaram a compreender cada vez mais. Mas o reino de Deus ainda está, ainda hoje, oculto. Nem todos creem, nem todos compreendem, nem todos participam. Ou seja, Jesus, ao usar a parábola da lamparina, está falando sobre a sua própria pessoa, que é o mistério do reino de Deus. Que Ele é o Filho de Deus, o Senhor Deus encarnado, o Salvador do mundo. E que esse mistério, um dia, se tornará patente, revelado, aberto a todos. Primeiro, por uma maior compreensão dos discípulos de Jesus e da propagação do Evangelho. E nós aqui ouvindo hoje o Evangelho, crendo na luz do mundo, na lamparina do mundo. E depois, por completo, quando Ele vier dos céus, fazer novos céus e nova terra e trazer o reino de Deus por completo. É por isso que Jesus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido para não ser colocado à luz. A lamparina serve para iluminar. Agora ela está oculta, agora ela está escondida, mas ela será revelada. Seja no coração e na mente daqueles que são filhos e filhas de Deus agora, seja no dia da vinda de Jesus, onde todos o verão e todos saberão que Ele é o Filho de Deus. Quando Jesus diz que não há nada oculto senão para ser manifesto e nada escondido senão para ser revelado, Ele não está falando que tudo vai ser revelado, que todos os nossos pecados vão ser expostos, que todos os nossos esquemas malignos do nosso coração vão ser colocados diante dos outros, seja no dia do juízo ou em algum momento da nossa vida. Que tudo o que você fez vai passar como que numa tela gigante de cinema, e todo mundo vai ver os seus pecados mais ocultos e vergonhosos, e você vai ficar envergonhado. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é essa compreensão dos versículos. Aqui ele está falando a respeito de si próprio. Ele é a lamparina. Ele é quem vai revelar a luz de Deus, o reino de Deus ao mundo. E é verdade que muitas pessoas têm medo dessa imagem aterrorizante de ter diante de um universo inteiro, numa tela do tamanho de uma galáxia inteira, os seus pecados revelados. Muitas pessoas têm medo disso. Mas não é sobre isso que essa passagem está falando. A parábola da lamparina diz que o reino de Deus não veio para ficar escondido. Por mais que o reino de Deus esteja hoje escondido, por mais que nem todos participem do reino de Deus, ele não veio para ficar escondido. Ele está parcialmente escondido agora. E somente aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir compreendem e creem e participam. Mas Jesus está dizendo que a palavra de Deus não pode ficar guardada. Ela precisa ser anunciada e ela será anunciada. E as pessoas crerão. Receberão o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus será dado a conhecer a essas pessoas que ouvirem com atenção, que prestarem bem atenção, que olharem fixamente para compreender. Algumas verdades, sim, estão ocultas, mas serão reveladas para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ouvir e crer é uma das maiores operações do Espírito Santo na nossa vida. Todos nós estamos ouvindo aqui. Seja um bebê chorando, seja eu falando. Todos nós estamos vendo aqui pessoas caminhando ou eu gesticulando. Todos nós vemos e ouvimos. Mas ver verdadeiramente e ouvir de verdade a palavra de Deus e o Evangelho é um dom de Deus na nossa vida. E quando o Espírito de Deus nos faz ouvir, que é uma dádiva, e nos leva a crer, nós recebemos graça de Deus e entramos no reino. Nos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Jesus Cristo, encarnado, o Filho de Deus, morrendo, para que eu e você possamos receber graça de Deus. Isso quer dizer que o reino de Deus estava presente
na vida e na pessoa de Jesus, porque Ele é o Senhor do reino de Deus. Ele é o Rei do reino de Deus. Estava ali, oculto, mas não invisível. A maioria não viu. Os líderes religiosos, o povo, as pessoas que iam, viam e não compreendiam. Iam, ouviam e não compreendiam. Mas Ele revelou-se àqueles a que Ele chamou. Porque as pessoas não compreenderam, é porque elas estavam procurando no lugar errado. Infelizmente, os tempos não mudaram. Muitos de nós procuramos hoje também no lugar errado. Nós vamos atrás de riqueza, fama, prazer e poder. E essas coisas um dia passarão e não serão de benefício nenhum para nós. Nós procuramos significado para as nossas vidas, não na pessoa e na obra de Jesus. Porque na pessoa e na obra de Jesus, somente aqueles que têm ouvidos para ouvir podem compreender e receber o mistério do reino de Deus. É sobre isso que essa parábola inicial, então, é. Isso me leva ao meu segundo ponto nessa manhã. A parábola da medida, versículos 24 e 25. Ouvir e prestar atenção e ouvir de verdade é tão importante que Jesus começa a sua segunda parábola, que nós lemos hoje, advertindo as pessoas, mais uma vez, a prestar bastante atenção naquilo que ele diz. A segunda parábola de Jesus também parece óbvia à primeira vista, sem nada demais. Parece que Jesus está dizendo, como muitos pais e professores já disseram ao longo da história para os seus filhos, que o sucesso deles depende do estudo deles. Que eles vão colher aquilo que eles plantarem. Que o tanto que você se dedicar é o tanto que você conquistará. Afinal de contas, Jesus diz, com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos. Ou seja, quanto mais eu coloco algo, mais eu vou receber algo. Pense, por exemplo, no mundo das finanças e dos investimentos. O tanto que você investir é o tanto que você irá prosperar. Em resumo, o retorno será do tamanho do seu investimento. Essa é, a princípio, o que Jesus está dizendo aqui. Mas não é exatamente isso o que ele está dizendo a nós. Ele está sim se valendo de uma imagem popular do seu tempo, da sua época. Ele está se valendo da imagem do mercado público, onde os comerciantes tinham as suas balanças para pesar os cereais. E, infelizmente, ainda hoje, muitos comerciantes são desonestos e adulteram as medidas para beneficiar a si próprios e defraudar os pobres. Jesus está se valendo de um ditado comum da época, para que aqueles que fazem as medidas medirem honestamente, porque também os medirão conforme a medida com que eles realizaram. Então era um dito popular para que houvesse justiça nos processos comerciais, para que os comerciantes prestassem atenção às suas balanças e não agissem para prejudicar os pobres. Mas então, o que Jesus está querendo dizer com isso aqui? O que nós temos é um aviso solene, muito importante. E por isso que ele inicia com: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Ele nos diz que devemos ser cuidadosos com a resposta que daremos ao Evangelho de Jesus, com a resposta que daremos a Ele próprio. Pense, por exemplo, no episódio dos escribas que vieram de Jerusalém. E qual foi a resposta que eles deram a Jesus? Que ele estava endemoniado, que ele fazia aquelas coisas pelo poder do maioral dos demônios. Por que isso é importante? Ouvir com atenção e prestar bem atenção na resposta que nós vamos dar a Jesus. Porque ouvir Jesus é algo único. Seja naquele contexto onde aquelas pessoas o ouviram pessoalmente, onde o viram e onde ouviram a sua voz e as suas palavras. Mas seja hoje na palavra inspirada por Deus,
Nós temos as palavras de Jesus aqui. Ouvir Jesus pessoalmente ou por meio da Escritura é algo único. É algo completamente singular. E nos coloca sobre uma grande obrigação. Responder com fé, caso tenhamos ouvidos para ouvir. Caso tenhamos olhos para ver. Ou rejeitar e sofrer as consequências eternas. Há muito em jogo quando nós nos sentamos para ouvirmos o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Significa que entrar no reino de Deus acontece por meio do ouvir o Evangelho. Do prestar bastante atenção. É por isso que Jesus diz, preste atenção do que você está escutando. A sua vida depende disso. Portanto, como você responde ao Evangelho hoje e durante a sua vida, ao que você ouve de Cristo, definirá o seu destino eterno. Mas percebam, Jesus não diz somente que com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos. Não! Ele diz mais. Ele acrescenta. E ainda mais lhe será acrescentado. Nós temos uma profunda verdade espiritual aqui que Jesus está nos chamando a atenção a compreendermos. Precisamos prestar atenção, ouvir com cuidado. Precisamos ouvir com os nossos olhos fixos na palavra de Deus. Precisamos ver com os nossos ouvidos para crermos e não deixarmos passar a oportunidade. Ele está nos dizendo, se você ouvir e prestar atenção, você não receberá só a mesma medida, mas ainda mais lhe será acrescentado. Jesus está nos dizendo que um ouvir diligente, capacitado pela palavra, pela graça de Deus, nos fará colher os frutos daquilo que nós estamos prestando atenção e ouvindo. Nós não seremos tratados por Deus apenas como nós respondemos a Jesus. Se nós respondermos a Jesus com fé e obediência, nós receberemos mais e mais de Deus, da sua graça, da sua verdade, do seu amor, da sua presença, da sua palavra, dos seus inúmeros benefícios. Quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós prestarmos atenção, quanto mais nós nos dedicarmos, mais nos será dado. À medida que nós respondemos com fé e ouvirmos com atenção, mais ainda nos será dado. Essa é uma promessa maravilhosa de Deus e uma profunda verdade espiritual. Você quer crescer em graça, em conhecimento, em discernimento, em maturidade? Ouça a palavra de Deus. Preste atenção. Receba de Deus e mais lhe será dado. Porque à medida que ouvimos e obedecemos, recebemos mais e mais de Deus. Sempre mais. Graça abundante. Poder de Deus para nos transformar e nos moldar e nos fazer experimentar mais dele. Hoje até pode parecer que nós experimentamos, recebemos de Deus como que a conta-gotas. Porque o reino está escondido, oculto. Não está manifesto a tudo e a todos. Jesus não está completamente revelado a todos. Mas naquele dia, quando Ele voltar para fazer novos céus e nova terra, quando Ele vier reinar e governar, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, nós receberemos abundantemente mais, infinitamente mais, eternamente mais, com Ele, para Ele, eternamente, infinitamente mais. Mas agora, aquele que falha em ouvir atentamente, em responder com fé e obediência à palavra de Cristo. Aquele que está escutando, está compreendendo as frases, o sentido das coisas, mas não está ouvindo, não está colocando a sua atenção,
diligentemente buscando compreender, esse perderá tudo. Com Cristo é assim, meus irmãos. Ou nós recebemos tudo, ou nós perdemos tudo. Por isso que meros espectadores não são permitidos no reino de Deus. Somente filhos e filhas, discípulos, seguidores. Porque ou você é filho e filha, discípulo, seguidor, ou você não pertence à família de Cristo, ou você não é discípulo dele. Não há meio termo com Jesus. Ou você pertence a ele, ou não. Você recebe tudo por meio da fé nele, ou perde tudo. Se você falhar em responder em fé ao que ouve, se há contínua indiferença nos seus ouvidos, na sua mente, ao que você ouve, o resultado é um endurecimento de coração cada vez maior. Cada vez maior, nós vamos ouvindo e ignorando. Nós vamos ouvindo e discutindo. Nós vamos ouvindo e colocando argumentos. Nós vamos ouvindo e não crendo. E o nosso coração vai sendo cada vez mais endurecido. Até que o que você tem seja tirado de você. Toda a graça de Deus, toda a misericórdia de Deus, todo o amor de Deus, toda a dádiva de Deus, que por mais que você não reconheça, vem de Deus um dia. Se você ouvir e não prestar atenção e responder com fé, será tirado de você. É por isso que Jesus diz que o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A pergunta é, você é um bom ouvinte? Você tem ouvido o Evangelho? Você pensa que é um bom ouvinte? Ou você engana a si mesmo? Se você é um bom ouvinte, você precisa responder ao Evangelho hoje, arrependendo-se e crendo em Jesus, confiando nele somente. Lembre-se da parábola do semeador. Lembre-se da parte que caiu à beira do caminho. Veio o diabo e roubou a palavra. O que ele fez? Ele fez com que as pessoas não ouvissem. Com que as pessoas ouvissem os sons, compreendessem o idioma, estivessem ali, mas não ouvissem verdadeiramente. Porque a palavra foi semeada, ele logo a roubou. Ele não permite que elas ouçam. A oposição do diabo na nossa vida para que não ouçamos e não compreendamos e não creiamos, para não darmos ouvido, para não prestarmos atenção ao Evangelho e à proclamação do Evangelho. O diabo não quer que você ouça e creia. Sabe por quê? Porque ele não quer perder nenhum dos seus servos, dos seus súditos. Você é um bom ouvinte? Se sim, preste atenção no que você está ouvindo nessa manhã. Porque ouvir a mensagem de Cristo não é um assunto neutro. Não é algo que você possa ficar indiferente. Isso aí eu resolvo semana que vem. É a coisa da maior importância na sua vida. E ouvir o Evangelho de Jesus o coloca sobre uma grande obrigação de responder a Jesus. Como você vai responder a Jesus? Com arrependimento e fé, crendo, ou com indiferença e sendo cada vez mais endurecido, até ponto de perder tudo o que você tem? A nossa resposta a Jesus define o nosso destino eterno. Por isso, preste bem atenção no que Jesus está dizendo nessa manhã. Preste bem atenção no que você está ouvindo nessa manhã. Reflita profundamente sobre as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Reflita profundamente sobre as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. É verdade que nós podemos ser desencorajados de diversas maneiras na nossa vida. Mas essas duas parábolas, elas servem para nos encorajar. Porque se nós prestarmos atenção e nós ouvirmos o mistério do reino de Deus, será dado a nós. Nós conheceremos Jesus por quem Ele é. E por mais que esteja oculto a muitas pessoas, nós o veremos e saberemos quem Ele é e creremos nele.
Essas duas parábolas nos encorajam. O reino de Deus está oculto, mas ele não permanecerá oculto, escondido para sempre. E em breve ele virá e fará novas todas as coisas, e o seu reino invadirá a esfera dos homens. Então, nós ou estaremos com ele para sempre, ou para sempre distante dele. Por isso, não desanime, persevere em ouvir, em crer, até o dia da vinda de Jesus. Não desanime, persevere em orar e evangelizar os seus amigos, familiares e colegas. Pode até parecer que eles não ouvem, não creem, mas lembre-se da parábola do semeador. 1/4 das sementes caiu numa terra boa, fértil, e elas produziram a 30, a 60 e a 100 por um. Se você tem ouvidos para ouvir, por meio da fé, Deus está transformando o ordinário, o comum, em algo extraordinário na sua vida. Transformando você de dentro para fora, fazendo que você pertença ao reino de Deus e experimente os benefícios do reino de Deus já aqui, hoje, agora, para o seu bem e para a glória de Deus. Não desista de evangelizar, de encorajar, de pregar. A semente está sendo semeada e uma colheita maravilhosa irá acontecer. Tenha fé, proclame o evangelho. A palavra de Deus triunfará no final. Quero encerrar dizendo que Jesus estar temporariamente escondido durante o seu ministério terreno não é algo ruim. Não é algo que demonstra um Deus que não nos ama. Pelo contrário, é algo que revela o seu profundo amor por nós. No mistério da graça de Deus, Deus decidiu ocultar Jesus para realizar o seu plano de nos salvar. Os líderes religiosos, o povo, as pessoas não o reconheceram, não viram a luz. E porque eles não reconheceram Jesus como o Messias prometido, como o Salvador, eles o perseguiram, eles o mataram, eles o crucificaram. Mas Deus transformou isso em boas novas, para que eu e você, inimigos distantes, que não éramos parte do povo de Deus, que estávamos nas fileiras do inimigo, arregimentados como escravos, pudéssemos agora sairmos das trevas e entrarmos no reino de Deus, por meio da luz que nos ilumina. Deus usou a morte de Jesus, o seu ocultamento é a sua morte, para trazer agora a lamparina para o centro do mundo, para que nós possamos ver e crer e sair das trevas e desfrutarmos do seu reino. O reino de Deus não vai ficar oculto para sempre, não vai ficar escondido, porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. E essa é uma verdade absoluta em relação ao reino de Deus. Um dia, Deus consumará o seu reino e invadirá por completo o nosso mundo, o mundo dos homens. Mas enquanto isso não acontece, Ele realiza a sua obra em nós, de forma oculta, velada, escondida, para que somente aqueles que prestam bem atenção, ouvem com atenção, creiam e sejam transformados. E as boas notícias do Evangelho é que a obra que Ele começou em nós, Ele vai completá-la até o dia da sua vinda, para a sua glória e para a nossa felicidade eterna. Por isso, ouça atentamente, preste bem atenção em como você ouve o Evangelho e creia e obedeça fielmente a Jesus para crescer cada vez mais em graça, santificação, conhecimento diante de Deus. Porque à medida que você ouve com atenção, cada vez mais, essas coisas serão acrescentadas. Porque quem tem fé, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, que não responde, até o que tem, lhe será tirado. E quem dá e tira é o próprio Deus. Você é um bom ouvinte? Se sim, responda com fé e obediência ao Evangelho de Jesus Cristo.
Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu olho para